passa por essa jornada da menopausa e que, corporativamente falando, a gente tem zero educação sobre o tema. Mulher de 52 hoje não é a mesma mulher de 52 de anos atrás. E a gente veio para desmistificar mesmo isso. O influenciador, né, ele tem que pensar nisso. Eu acho que passar uma verdade. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Yup Talks, agora na terceira temporada, né? Eu sou o Thiago Alves, host aqui do Yup Talks, trazendo para você histórias de pessoas notáveis e no nosso podcast, onde você acaba conhecendo tudo que está acontecendo no mercado B2B brasileiro, no mundo dos negócios. Ao meu lado direito, seja bem-vindo mais uma vez, Douglas Torres, CEO da YupChat, que oferece aqui o Yup Talks. Seja bem-vindo, Douglas. Obrigado, Thiago. Valeu, audiência. Bora para mais um. E antes de eu trazer aqui para vocês e explicar um pouquinho mais de qual vai ser o tema e apresentar a nossa queridíssima convidada, queria lembrar você que está do lado aí de deixar o seu like, de comentar se está gostando do Yup Talks essa temporada. Qual foi o episódio que você mais gostou da última temporada? Comenta aí, a gente sempre gosta de interagir com vocês aí. E não esquece que agora é o melhor momento para você ajudar o senhor algoritmo, clicar aí no compartilhar, joga no grupo de WhatsApp, joga no e-mail. Vamos trazer uma galera para cá para acompanhar esse episódio que tá muito bacana. Então, sem mais delongas, vou dar boas-vindas para a queridíssima Andréa Martens. Seja muito bem-vinda ao Yup Talks. Obrigada pela oportunidade. E vou apresentar para vocês, Andréa, ela que é Health Coaching por elas e para elas, e ela vai explicar um pouquinho pra gente, né, dessa vocação. Ela que é formada em Direito, né, mas que faz trabalho para a internet, inspira mulheres e compartilha conhecimento todos os dias aí no mundão da internet. Health Coach, né, também criou o Extremo Café, e agora está trabalhando aí em um capítulo do livro Quais de Mim Você Procura, que vai ser lançado em Paris, e que olha que legal, eu não vou dar spoiler, mas que vai entrar no Guinness Book, daqui a pouco ela vai explicar pra gente aqui. Mãe da Isabela, já casada há 18 anos, né, apaixonada por autocuidado e com muitas boas conexões, vem aqui para falar um pouquinho pra gente sobre como nichar, né, o seu discurso, como trazer um foco, né, para elas, por elas. Pode ser um negócio legal para quem está buscando hoje para a internet e trazer um pouquinho mais para a gente conhecer, por que não, sobre o Health Coaching. Então, Andréa, seja muito bem-vinda ao Yup Talks. Obrigada. É uma grande oportunidade, é sempre bom a gente poder levar conhecimento, informação, porque informação é uma grande ferramenta, né? Então, quando as pessoas têm informação, elas conseguem ir muito mais longe. Como é que nasceu essa vocação para virar Health Coaching, assim? Então, na verdade, foi uma coisa muito natural, né? Eu sou formada em Direito, advoguei há alguns anos, mas com a pandemia eu comecei a brincar um pouco no Instagram, nas mídias sociais, por influência de uma vizinha minha que falava para mim, puxa, você tem que compartilhar o seu dia a dia, o que você faz, porque muitas pessoas me perguntavam, André, o que você come? Como é que você treina? O que você usa? Onde você compra tal coisa? E meu marido mesmo começou a me incentivar. Ele falou, eu acho que você tem que dividir isso com as pessoas, né? E por que não nas mídias sociais? Porque realmente ganhou uma proporção incrível, né? O Instagram, que é a plataforma que eu mais atuo. E aí, assim, foi uma coisa muito legal, porque eu sou apaixonada por autocuidado, por vida saudável, hábitos de vida, né? E eu sou uma curiosa, estudo muito o tema. E aí eu me encontrei nisso, porque eu acredito que tudo que a gente faz, além de você descobrir uma habilidade, quando existe um propósito por trás, tudo muda, né? Faz muito sentido. Então, é realmente levar informação para que as pessoas possam agregar hábitos saudáveis que vão levar elas a terem uma qualidade de vida maior. E você largou o direito para se dedicar, né, a virar podemos falar creator? Já podemos usar esse termo Sim. hoje em dia, né? Já virou até profissão, né? Sim. Já. Ou você foi levando em paralelo, porque tinha um conflito, não tinha? Por exemplo, se eu não me engano, a OAB até limitava o nível de exposição que os advogados podiam ter em mídias sociais nesse sentido. Não, na verdade foi uma trajetória, né? Eu advoguei há alguns anos e aí eu estava um pouco insatisfeita porque a advocacia é uma atividade muito, às vezes, solitária, intelectualizada, não tinha muito a ver com o meu perfil. Mas a gente se forma muito jovem, né? Então eu ainda não tinha entendido isso. Com o passar dos anos eu fui me conhecendo melhor e percebendo melhor, né? E aí eu tive loja durante 10 anos de cama, mesa e banho e me encontrei no relacionamento com as pessoas. Eu gosto muito de estar em contato com as pessoas e me descobri uma vendedora nata sem ter curso nenhum.
E quando veio, um pouco antes da pandemia, a economia foi ficando muito difícil e eu fechei as lojas. Graças a Deus consegui pagar todas as minhas funcionárias para poder dormir com a consciência tranquila. E durante a pandemia, em casa, surgiu a questão do Instagram. E daí foi. Ah, muito bom. Então, na verdade, já fazia algum tempo que você não estava ali no Já. lado do direito, né? Apesar que eu vejo hoje em dia muitos advogados se reinventando e tentando meter a cara na internet, assim, mas ainda é muito regulado, né? Ainda é um negócio mais. Hoje em dia, né, quem não é visto não é lembrado, todo mundo tem um papel a exercer dentro das mídias, né? Cada um na sua proporção e no seu segmento. E se você antes já tinha essa, digamos, essa facilidade de criar esse tipo de conteúdo, assim? Você olha seu primeiro vídeo lá no Instagram, bate uma vergonha, você fala, ai, credo, por que eu fiz isso? Ou não? Olha, um dos primeiros vídeos foi, como foi na pandemia, eu e meu marido, a gente comemorou o aniversário de casamento e a gente fez em casa e a gente filmou. Então, realmente a gente olha e a gente fala assim, nossa, como eu era, assim, muito travada, queria fazer tudo muito certinho. Mas a gente sabe que o que conecta hoje em dia é a realidade, a espontaneidade, né? E assim, quando a gente fala da sua própria vivência, da sua experiência, você fala com muita propriedade, com muita naturalidade. Então, eu acho que é isso realmente que faz sentido para quem escuta, para quem vê, né? E que dá a conexão, dá o match, como se fala. É, com certeza. Eu brinco que tem uma máxima, né? Ou você tem vergonha do seu primeiro conteúdo, ou você demorou muito tempo para fazer, É verdade. né? Você Então, demorou É muito verdade. tempo para perceber, né? E evoluir. porque assim, ou você demorou muito para lançar e alguém lançou na sua Sim. frente, É, entendeu? Ou você é normal. Se a gente olha o primeiro site do Google, lógico. as primeiras startups, o primeiro Mas a, landing page de uma startup era horrível Mas comparado ainda com. bem que é assim, porque significa que você evoluiu e não ficou parado no mesmo lugar e foi melhorando com o tempo, É. Sim, sim. né? Na verdade, eu li um livro, na verdade, que a gente fala, né? Que a gente tem que lançar no beta. A gente não tem que esperar vir aquela situação do o ótimo é inimigo do bom. É, Então, quando o negócio já tá bom, lança. é, Quando tá beta, que a gente fala, né? Tá em teste, lança. A gente não Se tem que ficar esperando, joga, se joga. só Exato, vai. só vai, só vai. É E isso. no que você nichou, assim, você criou um conteúdo basicamente para falar para mulheres, né? Por mulheres, mas lógico que você deve ter, também ter uma base aí de homens que se engajam na causa e que é bom, né? Até Sim. manter essa diversidade sem excluir é muito bom, né? Assim, mas como é que é? Você recebe muito feedback? Ah, tô gostando do seu conteúdo, André, vai mais nessa linha, vai nessa outra. Assim, o público interage bastante? Ó, hoje, a maioria do meu público, 80% do meu público é feminino e realmente os conteúdos foram voltados para isso, Ah, né? achei que era Mulheres. mais até. Não. Tem 20% de um público masculino que acompanha. Eu coloco. Meu marido é muito ativo na minha rede, então eu acho que tem um público que também gosta de ver ali. A gente tem um quadro que chama Casal Sem Filtros. Então a gente fala da nossa vida, do que a gente pensa, as pessoas mandam perguntas, curiosidades. Então tem um público masculino que gosta de ver também. As mulheres mostram para os maridos, é muito Uhum. legal. E assim, realmente, a maioria do meu conteúdo é para mulheres mesmo, mulheres maduras, mulheres na menopausa, né? Eu tenho 52 anos e eu comecei a perceber que existem muitas mulheres que sofrem, principalmente nessa fase da vida, caladas, né? E a gente precisa dar voz para essas mulheres e mostrar que é possível sim você viver bem, você ficar bem, mesmo na menopausa, que é uma nova etapa da sua vida, né? E não o fim da sua vida, como antigamente se pensava. Então, ainda é um assunto tabu. Por isso que eu falo tanto sobre isso, para desmistificar o tema. Muito interessante, legal. E como nasceu essa história do Extremo Café? Então, logo que eu comecei, eu tenho um amigo que ele trabalha com café, ele tem torrefação, e ele falou: ai, André, eu queria desenvolver um café que fosse saudável, mas eu nunca tive ninguém para fazer essa parceria comigo. Vamos fazer? Falei, vamos. E aí a gente pesquisou, experimentou todos que tinham na época, desses tipo pré-treinos e tal. O Extremo Café, ele não é propriamente um pré-treino, mas ele, assim, é a ideia de você ter um café com sabor, como se fosse um cappuccino, sabe? Como ele é um café em pó solúvel, você pode tomar ele quente ou gelado. E ele tem sabor, mas ele não tem açúcar. Ele é com stevia, que é um dos melhores adoçantes que você pode utilizar, né?
E ele tem pimenta, ele tem gengibre, ele tem Nossa! ele tem chá verde, ele tem canela. Ele é delicioso. Eu devia ter trazido um para vocês. Vou Gente, mandar não- de presente. Isso não é um café, a cesta básica Nossa. solúvel. Não, mas só que você viu que ela pegou todos os componentes exatamente que faz o metabolismo E extrato de beterraba, Aí, ó. que te dá energia e força. Exato. Mas Ela não fez é- uma composição Mas pra não é isso. necessariamente só para quem treina, né? Uhum. Então você tá aqui, por exemplo, preciso dar um upzinho com sabor gostoso, toma Extremo Café. Nossa. Olha, devia ter trazido. É verdade, eu também fiquei, Me fiquei meio desculpe. salivando aqui, viu, gente? Ó, Fiquei meio... Eu vou mandar Eu para vocês gosto de de presente, café. prometo. vou quebrar o protocolo aqui. Já fica o convite para um segundo episódio. Claro, Onde a gente claro. vai avisar com certa antecedência para que alguém traga café. Olha as coisas Por favor. melhorando. Falar para dois coffee addicted. Nossa, entendeu? Olha só, vocês vão gostar. A gente pede café em tudo quanto é lugar. A gente chega no restaurante e pede café. Não, mas vai comer ainda. Depois pede depois. Exatamente. Eu saio, tomo mais um cafezinho. Ah, Ah, eu eu gosto também de gosto. gosto bastante. Só que, engraçado, né? Tipo, eu tive, na última época, mania de tomar esses cafés com suplementos, assim, pré-treino, com pré-treino, café, assim. é. Mas, pra mim, não foi um negócio tão diferente. Eu não percebia. Era um bom café. Eu não percebia a diferença igual tomar realmente um pré-treino preparado ali pra você. Nunca vai ser como um pré-treino, É. né? Mesmo porque, por exemplo, o Extremo Café ele só tem produto natural. A gente Sim. optou em não colocar suplementos para poder pegar um público em geral e o suplemento ele amarga a bebida. Você não vai encontrar um café com suplemento saboroso. E aí vem o diferencial do Extremo Café, que ele é super saboroso, ele não é um pré-treino, mas ele te dá uma energia bem gostosa, sabe? Você toma, eu tomo, aí eu desço pra academia, eu já chego lá, uhul, vamos lá, já dá um calor gostoso, Sim. sabe? Então é diferente do pré-treino, mas ele dá um up. Legal. E você conseguiu tracionar o Extremo Café dentro das suas próprias redes também, Sim, com para ajudar esse ramp-up aí da Com empresa. certeza, eu sempre tô lá tomando meu Extremo Café, tenho várias seguidoras que consomem o Extremo Café, que são fãs, e quem experimenta realmente gosta. Você já chegou a medir o poder da influência que você tem nessa sua rede em termos de quando você lança um produto assim, qual percentual desse pessoal busca querer saber mais informações? Não. Olha, percentual exatamente eu não tenho, mas eu tenho muito feedback, até você me perguntou anteriormente, eu não respondi, de pessoas que me mandam mensagem, né, falando, nossa, que legal, olha, eu gostei. O meu lema de manhã é show preguiça, né? Então, muita gente manda assim para mim, puxa vida, eu levantei desanimada, mas eu vi o seu show preguiça, eu fui, adorei e foi ótimo. E assim também com os produtos, né? Porque eu tenho uma premissa no meu canal, no Instagram. Eu só falo de produtos e coisas que eu realmente consumo, que eu gosto, que eu experimento e testo antes. Que eu consumo, como se fosse realmente para mim. Senão eu não falo. Então as pessoas também percebem isso. Então elas sabem que se a Andrea está indicando é porque é um produto legal. Então elas vão, elas consomem, elas vão encontrar exatamente aquilo que eu falei que seria, né? Olha só, né? A gente tá, hoje em dia eu falo muito sobre, né, o Create Economy, né? Que a gente fala exatamente sobre isso, né? Como que você passa a verdade do produto. Não é só pegar um influenciador e falar assim, me vê tantos reels, tantos stories e pronto. Não é mais assim. A gente que também é a audiência daquele influenciador, a gente sabe quando passa uma verdade e quando não passa uma verdade, né? Sem dúvida. Então, o que você falou é muito importante. Hoje, até o influenciador, né? Ele tem que pensar nisso. Eu acho que passar uma verdade, né? Também para a audiência dele. Até porque o mundo hoje da economia dos criadores, ele é tão vasto Muito. que assim, você tem muita concorrência já. Antes não, Sim. né? 10 anos atrás, É. você tinha pouquíssimos nomes que tinham alcance Relevante. razoável, relevante para as marcas trabalharem. Sim. Hoje não, eu acho que o mundo do micro-influenciador também é muito forte. Então você tem influenciador ali de 1.000, de 2.000 seguidores, mas que fala de maneira com muita propriedade com a sua base. Ele influencia muitas vezes mais o poder de compra do que o cara que está falando com uma massa de Com milhões certeza. Sim. e que vende aquilo como sendo algo artificial. Total. Entendeu? Eu brinco assim, não adianta você contratar um artista X, que você sabe que é um cara X, e falar, não, agora eu vou dar esse meu produto pro cara que não é compatível com a vida do cara e ele vai fazer uma propaganda para mim. Fica claro que é uma propaganda. É propaganda em mídia social. Além do que você falou de a verdade, a vida nua e crua como ela é, eu particularmente não acho que isso vende hoje em dia. Você tem essa impressão também? Com certeza. Hoje em dia, inclusive eu vejo assim um movimento dentro das influências que eu acompanho,
que não tem mais essa coisa do comercial do produto, né, todo arrumadinho, com palavras muito técnicas, é realmente incorporar no seu dia a dia e falar daquilo de uma maneira natural. Por isso que quando a pessoa realmente consome, é uma coisa verdadeira, as pessoas percebem, as pessoas sentem isso, né? Então você pode até fingir alguma coisa, mas ela não se perpetua. Então realmente falar de coisas que estão inseridas na sua vida é o que mais conecta. E da conexão vem a venda. O que já deu errado? Tem uma história boa aí de alguma coisa que, nesse período todo que você está fazendo, essa divulgação, trabalhando, né, como health coach, teve alguma coisa que não encaixou? E como é que você saiu dessa situação? Olha, eu acho que eu não deixei chegar nisso, né, na verdade. Uma vez me procuraram para falar sobre um chocolate recheado com, acho que era leite condensado, não me lembro muito Que bem. também fica a dica para trazer, assim. Mas eu falei para ela assim: olha, eu não vou fazer. Por quê? Porque eu, Andréa, não consumo. E eu não incentivo as pessoas a consumirem açúcar, que é uma coisa que é extremamente inflamatória para o nosso corpo, para a nossa saúde, é prejudicial para a nossa vida. Então eu falei para ela, eu não vou fazer, porque não é verdade, as pessoas que me acompanham sabem disso. Então, se eu tivesse feito, eu acho que daria ruim, sabe assim? Então eu acho que é tudo sempre muito baseado na verdade, na transparência mesmo. Você tem medo de algum dia passar pelos tribunais da internet, esses que cancelam a gente da noite pro dia? Eu acho que conforme a sua exposição e o seu crescimento, isso é um risco, sem dúvida, né? Mas quem tá aí botando a cara, a tapa na vitrine, você tem que estar com uma cabeça boa para isso. Assim como críticas, alguns comentários que nem sempre são tão bons, às vezes alguns comentários levianos, né? Mas até hoje eu soube lidar muito bem, até com um ou outro haterzinho que acabou passando, né? Mas eu acho que a mídia, muitas vezes, ela tem o poder, assim, de massacrar uma pessoa, né? Então a gente precisa ter certos cuidados. Na verdade, você tem que ter uma cabeça muito boa. Boa, A gente vê muita gente hoje utilizando até o hater como audiência. exatamente. A Né? pessoa Então inteligente faz ela isso. tem que ter uma cabeça É, muito boa. Então muitas vezes ela usa. Por quê? Porque o hater ele vai sempre ali fazer um comentário. é, E ele vai fazer o quê? Crescimento da sua audiência. É a maquininha que a gente fala, né? A maquininha da meta lá do Instagram, fazer o negócio girar. é, Porque ele sempre vai querer falar alguma coisa e essa audiência vai subir. E com isso ela vai te dar mais audiência. Tem gente exato. que faz isso. É É, ter a cabeça boa. Saber quem você é passar exatamente essa verdade. Você sabe quem você é. exatamente. E quem te acompanha também sabe. E Exato. aí as próprias pessoas acabam te defendendo ali de alguma coisa Sim. eventualmente que não foi bacana, sabe? Tem um rapaz que eu sigo na internet, eu acho muito bom o conteúdo dele. E ele sempre faz os vídeos puxando exatamente o que alguém que não gosta dele pode comentar. Sim. E aí onde ele cresce. Então, por exemplo, ele vai fazer um tutorial num determinado aplicativo. Ele não abre seu WhatsApp. Aí ele abre o dele, não que abre o dele, tá escrito assim: Fulaninho amante, fulaninho agiota. Então, como se ele tiver. Aí fica todo mundo, olha, você está mostrando seu WhatsApp, tem isso. É lógico que ele fez de propósito Lógico, aquilo, é né? lógico. Mas, cara, nisso ele traciona o conteúdo dele, é um absurdo. Igual o erro de português. Eu fico bobo de ver como ele joga isso de maneira muito inteligente. Ele pega algo que é muito fácil, por exemplo, uma xícara. Aí ele escreve com CH. Então dói de ler xícara com CH. Sim, Só que ele faz de uma maneira natural. Aí fica todo mundo, cara, xícara é com xícara. É, exato. Nisso, ele tracionou o conteúdo dele de uma maneira absurda e passou a mensagem. Então é muito. Eu acho que quando a pessoa aprende a jogar o jogo, Aprende, exatamente. né, e se blinda emocionalmente, porque eu acho que tem que ter muito estrutura emocional. Você viu que ele foi cancelado? Já? Nossa senhora, já. Depois pesquisem aí. Eu fui dar uma entrevista uma vez para uma emissora, na época da pandemia, e a gente tinha combinado com um repórter que ia ser sem máscara numa sala fechada. Sei. Quando chegou lá, o repórter falou: não, tem que ser de máscara. Eu falei: cara, mas eu não trouxe a máscara. Eu deixei no outro andar, tal. Ele: não, tem que ser de máscara, tal. Eu falei: cara, mas não tem nenhuma máscara aqui. E aí ele pegou e falou: não, mas tem que ser, senão não vai, tal, tal, tal. E aí eu fiquei meio bravo, porque tinha sido combinado sem Sim. a máscara. Cara, eu tinha feito o exame um dia antes de Covid para poder dar aquela entrevista e tal. Aí eu fui no meu carro e eu tinha uma máscara que eu usava para passear, que era uma máscara de proteção, mas ela tinha um desenho do Sub-Zero. E, cara, eu falei: botei essa máscara e subi, dei a entrevista, tal. No outro dia, cara, viralizei na internet como Sub-Zero dando entrevista.
pra falar do que estava acontecendo. Cara, e aí eu caí no tribunal da internet, porque Sim. ao mesmo tempo tinha gente que ria, tinha gente que falava, pô, um executivo não pode ter essa Não postura. pode ter essa postura. Sei lá, e assim, tive que fazer todo de conter os danos que isso pode ter na minha pessoa, e é lógico, nas marcas que eu representava, de tipo Sim, assim, eu não levei a entrevista a sério, e aí assim, ninguém sabia do contexto do que foi feito. Pô, tu sim, fazer o exame para poder é, fazer a é, entrevista. Então eu é. estava ok. Tipo, foi combinado que ia ser a determinada distância, sem máscara, chegou na hora, mudou tudo. Então, aquela é a única máscara que eu tinha Sim. próxima. Só que a internet não sabe, né, É, cara? Então foi o meu cancellation day. Eu também tenho um desse Um no desse. currículo. faz parte. Conta pra gente um pouquinho dessa história do livro. Você é coautora do livro Quais de Mim Você Procura, que vai ser lançado em Paris, que chique, hein? Em É, 2025. Paris, Nossa. Paris, França? no Louvre vai ser o lançamento. Nossa. É. É um projeto social muito Uhum. legal, eu fui convidada para fazer parte. São várias coautoras, né? Cada uma escreve um Um capítulo. capítulo. Esses livros não são vendidos, eles são doados para mulheres em estado de vulnerabilidade. E quando a gente escreve o capítulo, a gente tem a preocupação de colocar uma mensagem para aquelas mulheres. Então a mulher vai ler e de repente vai se identificar em algum momento com alguma situação que você já viveu e que você superou e que talvez sirva para ela também. E é o livro que tem maior número de coautoras, por isso que vai para o Guinness Book, e vai ter um lançamento em São Paulo e vai ter um lançamento no Louvre, em Paris, no final do ano. Nossa. Muito boa. Tem uma ideia já do número de coautoras? Pode divulgar? Eu não tenho esse número aqui agora, eu não sei de cabeça, não Você sei. sabe que assim que vocês lançarem o livro, inclusive manda pra gente aqui, nós temos vários Sim. livros aqui que já chegaram. Que legal! Inclusive a gente tem um aqui que eu vou trazer. Teve aqui com a gente Também a Dani são- Restum. Lembra? Exato. Dani trouxe pra gente, ó, uma sobe e puxa a outra aqui, ó, que legal. Que Também com legal, várias deve ser autoras, bacana. bem É legal. muito bom. Muito Se eu não bom. me engano, agora eu tô de cabeça, mas eu acho que são algo em torno de 12 coautoras desse livro. E são tudo histórias de mulheres de sucesso que chegaram lá. Bem legal, ela esteve aqui com a gente. Um abraço pra Dani. Que Tá aqui na nossa bacana! estantezinha dos livros. Vou trazer um exemplar para vocês. Autenticado, né? Queremos, É lógico. Vale mais. Vale mais. Autenticado. Queremos ali, ó, escrito. E tirando esses momentos todos que você está dando voz a essa transformação feminina e tudo mais, né? Trazendo essa questão do autocuidado, da questão fitness, etc e tal. E uma questão mais assim, você costuma se abrir com a audiência, mostrar um pouco mais da fragilidade, você está o tempo todo atrás dessa mulher forte que a Andrea é e tal, porque a vida real é isso, né? Nós somos altos e baixos, e faz parte de cativar a audiência, principalmente a audiência, eu acho que do teu tipo de conteúdo, que quer saber, né? Como é que você está fazendo para passar por esses pontos Sim. baixos também? Conta um pouquinho pra gente. Faz parte, né? Eu não gosto muito de levar assuntos tristes para as redes, porque eu acho que a pessoa não está lá para isso. Cada um tem os seus problemas e as pessoas normalmente querem saber de coisas boas. Eu, normalmente, sou uma pessoa muito positiva. Então, eu tenho meus dias difíceis e tal, mas eu não me permito ficar muito tempo nisso, sabe? Então, eu divido com elas. Eu tive, há 2 anos atrás, eu perdi um cachorro meu que era assim, um filho meu, então foi difícil. Então a gente vai falar na rede, a gente se emociona, a gente chora, né? Então é realmente mostrar como você é. Tanto que quem me encontra pessoalmente, quem me conhece pessoalmente, fala, André, você é exatamente como você é na rede. Não tem essa diferença de persona, sabe? Mas eu procuro levar muito isso para as meninas. A positividade, a gratidão, procurar um lado bom mesmo nas situações mais difíceis, porque é o que realmente eu faço na minha vida, no meu dia a dia, né? Então, quando eu tenho algum problema, eu primeiro, sabe, vou digerir aquilo, vou internalizar, respiro, fico chateada um pouco, respiro fundo e falo, vambora, entendeu? Então, eu sou muito assim. Então, não tem muito disso na minha rede, esses momentos muito down, sabe? Legal. Qual que era o nome do cachorrinho?
Era o Beni, o Benício. O Benício. Mas depois já adotei o Ted, que é terrível, Ted terrível. Ó, vocês não estão vendo aqui, mas a Isabela, a filha dela, tá ali. Sua mãe gostava mais do Benício, não gostava? A minha mãe era assim. Ela minha mãe, tinha quando perdeu- ciúmes, viu? Não, o cachorro era meu, na verdade. Mas ele me adotou. Ela adotou, tá vendo? Olha só. Ela trocou facilmente. Trocou E o cachorro também, mercenário, né? Trocou facilmente por ela. Minha mãe, capaz, com certeza. Se viesse o cachorro preso numa corda de aço, amarrado com paraquedas num penhasco, eu num cadarço de tênis, ela ia lá conferir se o cabo de aço estava forte. Mas é isso mesmo. A minha mãe também. Minha mãe, ela sempre foi muito apaixonada também por pets. Sempre foi. Não, mas eu gosto. Aliás, a gente já fez Eles são alguns demais, conteúdos né? aqui pra pets, Eles muito são bom. demais. Eu tenho São. 4, posso falar nada. Nossa. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é legal. Falar de menopausa, durante muito tempo foi tabu, né? Sim, Então, ainda é. E imagina num bate-papo igual esse aqui, né? Nós, homens, perguntando pra você sobre como falar de menopausa é um tabu. Mas isso com certeza tem que ser falado, tem que ser trazido, e principalmente pro âmbito corporativo. Sabia que a gente fala pouquíssimo disso no âmbito corporativo? Verdade. Ainda é um tabu tão grande, muitas vezes, discutir licença maternidade. Esses dias eu fui contratar uma colaboradora e conversando com o pessoal do Global, e alguém do Global falou pra mim assim, alguma coisa tipo, é que ela tá numa idade, né, que talvez ela vai engravidar. Eu falava, sério? Nós estamos tendo essa discussão agora em 2020, alguma coisa, lembra? Sim. Não era? Que isso, faz parte do jogo, né? Ela vai engravidar e ela vai voltar e a gente vai estar esperando por ela e vamos apoiar e tal. Cara, não é realmente isso que eu quis dizer. Ainda é um tabu. E trazer esse tema da menopausa? Na verdade, a menopausa é um tabu. Tem mulheres que têm vergonha de dizer que estão na menopausa. Por quê? Porque é como se ela recebesse um carimbo. Você está velha, você não serve para mais nada. O que não é verdade, né? Eu, principalmente, faço parte de uma geração que a mulher, eu tenho 52 anos, a mulher de 52 hoje não é a mesma mulher de 52 de anos atrás. E a gente veio para desmistificar mesmo isso, porque as mulheres, elas sofrem um grande preconceito, às vezes elas mesmas com elas. Então, tem mulher que não conversa nem com o marido, nem com o companheiro, e ela tem impactos no corpo todo dela, né, de maneira física, no organismo, que podem até atrapalhar o próprio casamento, o relacionamento dela, que se ela não souber falar para o companheiro, às vezes ele vai achar que o problema é com ele, né? Sim. Então, é realmente levar isso, e até no mundo corporativo mesmo, né? Então, ainda é um tema tabu, precisa ser falado. Para você ter uma ideia, o nível de ignorância é tanto ainda que tem médicos que não estão preparados para tratar a menopausa, porque antigamente a nossa expectativa de vida era bem menor. Então, quando a mulher atingia aí os seus 50, 60 anos, 60 e pouco, muitas até morriam, porque a expectativa de vida era menor. E quando a mulher entra na menopausa, ela para de produzir vários tipos de hormônios. Inclusive, um deles é o protetor do coração. E que se você não faz uma reposição ou não tem um cuidado com isso, você pode sofrer um infarto com mais facilidade. E muitas acabavam morrendo até. Então é como se fosse assim, puxa, a menopausa acabou a vida, ela não pode mais ter filho, ela tá velha, ela morreu, Sim. acabou a vida para ela. Então os médicos nem estudavam muito isso. E ainda hoje existem médicos que falam para as mulheres assim, isso é assim mesmo. Não, isso aí, você vai ter que conviver com isso. Isso faz parte. Não, isso não é assim, isso não faz parte. Eu acho que a gente não tem que se contentar com esse tipo de resposta. A gente precisa ter conhecimento e alinhar com o médico qual é o melhor tratamento para nós. Então, seja reposição, se ela pode, se ela não pode, se ela quer ou se ela não quer. Para ela poder ter qualidade de vida. Porque hoje em dia a gente vive mais 20, 30 anos depois da menopausa. E você vai viver como esse período que você ainda tem, né? Então, não é só ter longevidade, você precisa ter qualidade de vida, né? Viver, mas viver bem, com autonomia, com independência, né? E as mulheres sofrem muito, inclusive, com Alzheimer, porque é falta de um dos hormônios que impactam também. Então, a reposição hormonal é uma questão muito... como é que eu posso dizer? É polêmica. Tem médico que é completamente contra, tem médico que é a favor. Por isso que eu digo que a gente precisa ter informação. Eu faço reposição hormonal desde que eu entrei na menopausa. E para a mulher que não pode fazer a reposição por questões de talvez alguma doença anterior, é muito difícil. Porque imagina que o seu corpo funciona com toda aquela produção de hormônios que você tem. E de repente, pá!
para de produzir, cai, acabou. Como é que você faz para continuar tendo todas aquelas coisas que o seu corpo tinha sem a produção daquele hormônio? Então, a reposição hormonal é basicamente isso. Você vai repor o que o seu organismo parou de produzir. Então, não é que você está botando nada a mais que vai te Sim. fazer mal, né? Então, ainda existe muita falta de informação nesse meio. E se a gente pensar bem hoje, todo o discurso corporativo está voltado à saúde mental dos colaboradores. Sim. Então as empresas estão olhando para o colaborador e pensando assim, pô, será que eu preciso apoiar para o cara não estar estressado, não estar no burnout, não estar isso aquilo? E a gente tem mais da metade da mão de obra hoje composta pelo público feminino que passa por essa jornada da menopausa e que, corporativamente falando, a gente tem zero educação sobre o tema. Para saber os efeitos que isso tem, Sim. entendeu? Poder ajudar, poder identificar. Eu acho que tem algum tipo de semana de conscientização da menopausa, assim, seria uma coisa legal para levar para o corporativo. Muito legal. Isso, É isso. verdade, viu? Na verdade, foi uma baita de uma provocação. É? Você falando aqui, eu estava exatamente pensando nisso, né? Se a empresa, ela pensa nesse sentido, né? Não, eu falo para você, não pensa. É muito novo isso. Pensa o seguinte, até 2022, estresse e burnout não era nem doença do trabalho. Foi incluída no PCMSO Sim, agora- recentemente. recente. Então, hoje em dia, as empresas têm que cuidar parte da saúde mental do colaborador, até como doença do trabalho. Mas ainda é uma zona muito cinza, até onde a empresa consegue ir, até onde é um apoio médico que vai cuidar, porque a prevenção a isso não necessariamente está só na empresa. Né? Então, por exemplo, você pode ter funcionários que estão estressados, que trabalham para você, mas não é o ambiente de trabalho o motivo do estresse. Sim. Sim. Né? Então, isso ainda tem muita discussão no âmbito jurídico, até mesmo no âmbito técnico de como isso vai ser aplicado. Mas a verdade é que a lei está aí, tem que cumprir, né? A lei a gente cumpre. Então, nesse sentido, eu acho que trazer uma conscientização maior para as empresas sobre o que a mulher está passando durante a menopausa e como né, as gestoras, os gestores podem reagir, agir, confortar, apoiar durante esse processo Mesmo é muito por- importante. E levantar o tema, né? Não, mesmo porque também existe um trabalho a ser feito para aquelas que ainda não entraram, para o que elas vão encontrar, o que elas podem fazer, por onde elas têm que começar. Tem mulher que me manda mensagem, ela não sabe nem que médico ela consulta. Pensa, nós estamos em 2025, né? Então, assim, é muita falta de informação ainda. Assim, a minha geração veio meio desbravando isso, né? Agora, por exemplo, a geração da minha filha já vai vir completamente diferente. Ela já vai entrar nessa fase sabendo exatamente como é que é, por onde ela tem que ir, sabe? Percebendo os sinais do corpo dela. E existe uma janela de oportunidade para a mulher fazer essa reposição, para ela poder ter os benefícios. Se ela passa desse tempo, aí a reposição já não é nem tão benéfica, ela pode ter até mais riscos de saúde. Então, realmente é um tema muito importante a ser Mas, levantado. na verdade, a geração da sua filha só vai saber, vamos falar assim, de todos, né? Os parentes aqui, porque tem vários tipos de classes, né? Sim. Ainda tem muita classe C e D. Então, para isso acontecer, tem que ser falado. Sim, Porque, de exatamente. repente, nem a geração da sua filha, de repente, também ainda vai estar com... tem que ser falado, como qualquer outro assunto. Eu né? até acho Desse que tipo. a gente tem que ter, exatamente como a gente tem lá o Outubro Rosa, o Novembro Exato, Azul, a sim. gente tem que ter um mês ou uma semana de conscientização sobre isso, porque não é fácil. A gente tem, por exemplo, Setembro Amarelo, Sim, onde a gente tenta combater ali, né, ou identificar os sinais das pessoas que tentam cometer suicídio, apoio a essa Exato. questão da saúde mental. Eu acho que poderia estar próximo ali, né, alguma coisa nesse sentido, mas tem que ter. A jornada corporativa é muito difícil. Se a gente parar para pensar, a gente passa um terço da nossa vida terço. adulta trabalhando. Exato. Né? Então, não tem lugar melhor para a gente poder falar isso. E a grande maioria das pessoas tem o apoio médico por conta do trabalho. Né? Por um plano de saúde, ou porque trabalha numa empresa que oferece algum tipo de assistência nesse sentido. Então, não ter esta conversa no trabalho, eu acho que não faz sentido. Isso É afeta verdade. 100% das mulheres. é verdade. Se hoje a nossa mão de obra no Brasil, né? Mão de obra eu estou querendo dizer em termos de distribuição, mais da metade é do sexo feminino, então você tem mais da metade da população útil ali que vai passar por isso. É importante que as empresas se atualizem. E diferentemente do burnout, por exemplo, que algumas pessoas passam, outras não, a menopausa, todas as mulheres vão passar. É, Todo mundo vai Exato. chegar nisso. Se tudo der certo na vida dela, ela estiver viva, ela vai chegar nisso. exato. né? É muito interessante. Eu particularmente conheço pouco pelo tema, tenho que me
me E envolver eu não mais. sei se vocês sabiam, existe andropausa também. É? Tem, sim. Mas é Isso eu já ouvi falar. diferente, nem todos sentem sintomas, nem todos sentem da mesma forma. A menopausa é muito mais drástica dos efeitos na vida, nos impactos da vida da mulher. Olha só, eu vim com esses dados, nada como nós, nossa inteligência artificial aí, ó. A gente tá falando, ó, taxa de participação de força de trabalho, 52,8% das mulheres. Mas, então, Entendeu? Então, é um tema que tem que ser falado, sim. com certeza. Bom, já vamos usar este episódio É, para a você que tá do provocação lado aí. aí, fazer essa provocação, né? A gente conhecer mais do tema e também poder estar levando isso para dentro do ambiente corporativo, que eu acho que falta. Na verdade, ele é zero, não é nem que ele falta. Exato, Ele é zero nesse sentido. Então a gente tem uma boa oportunidade. Sabe que na Regulus a gente vive o protagonismo feminino todos os dias, né? Eu tenho, acho que se não me engano, são 86% dos colaboradores no Brasil são mulheres. Olha só. A gente já teve vários destaques aí de empresas que mais contratam mulheres e tal, é bem bacana. Aqui, na verdade, muitas vezes é o contrário. Quando está tendo processo seletivo, que vem, eu falo, gente, não tem nenhum homem para vocês contratarem? Vocês só contratam mulheres, é isso? É tipo um esquema de pirâmide, uma mulher para uma mulher, para uma mulher, mulher. E aí eu faço as brincadeiras assim, com o pessoal e tal. Mas é que é do nosso mercado, assim, né? É meio que mais comum. E também a gente acaba fomentando, como a gente fomenta muito a prata da casa, promover as pessoas internas e as Sei. pessoas internas indicarem pessoas Fazer externas para indicação, virem, sim. Aham. você acaba trazendo aquelas pessoas Sim. que você acha que tem mais um fit, assim. Então, mas é bem bacana, assim. De vez em quando é um pouquinho de piada, assim, interna da gente brincando, mas é isso mesmo. Muito legal. André, é muito legal, assim, eu acho que o bate-papo evoluiu bem, a gente falou bastante sobre muita coisa, mas eu acho que eu não poderia te perguntar, assim, quem é você quando não está na frente da câmera do telefone ali? Quais são os hobbies? Quais são... De final de semana, o que O que você faz no sábado, que você bota o pé pra cima no sofá, xinga a Isabela, fala, Isabela, você deixou sua roupa aqui? A Isabela já não mora mais comigo há alguns anos. Mas deixa a roupa. com Mas certeza, mora na casa bem da mãe, pertinho. Os caras dela. Eu sou uma pessoa muito ativa, eu tenho uma vida social muito intensa, eu adoro sair, gosto muito de viajar, gosto de sair jantar fora com os amigos, gosto de estar em família, ou de receber os filhos em casa. E algumas vezes eu gosto de ficar sozinha também, com o pé para cima, lendo um livro. Eu adoro ler, gostaria até de ter mais tempo para ler. Tem gente que fala para mim, você não viu a série tal, a série tal? Gente, não fico em casa para ver esse tanto de série que vocês veem. Chega à noite, eu viro abóbora cedo, porque eu levanto muito cedo. Eu gosto de levantar cedo, eu treino de manhã, treino todos os dias. Apenas faço um dia off, que o corpo precisa descansar também. Mas, assim, a minha energização diária, né? E é basicamente isso. Eu estou sempre fazendo alguma coisa. A única pessoa que eu conheço que faz jus à associação da academia, né? Porque Exato. todos nós pagamos à toa. À toa. Academia. A gente paga para pessoas como ela poderem usar a academia. Tá Não, mas vendo todo só? dia você treina? Todo dia. Eu faço 3 vezes por semana musculação com a minha personal. Um dia na semana eu faço pilates, que é uma coisa recente que eu comecei há pouco tempo, estou gostando muito. Nos outros dias eu faço aeróbio, que a gente precisa trabalhar o nosso cardio também. E um dia eu não faço nada, só caminho pelo bairro com o meu marido, vou na padaria, saio com o cachorro. Que legal. Quem vai? Mas depois dos 40, tem que ser musculação. Principalmente para as mulheres. A gente precisa trabalhar e ter força nas nossas pernas. Porque é ela que vai dar para a gente autonomia, independência, quando a gente estiver lá na frente, para a gente poder continuar fazendo as coisas que a gente gosta com independência, sem depender de ninguém. Então não tem outra maneira de você fortalecer seus ossos, os seus músculos, se não for na musculação. A mulher na menopausa, ela perde muito a parte óssea. Tem gente que tem osteopenia, osteoporose. E a musculação é o que ajuda a gente a estar sempre regenerando, fazendo essa parte óssea e fortalecendo a parte muscular. Então, é assim, eu não gosto, desculpa, começa a gostar. Não tem negociação. Eu sempre treinei 3 vezes por semana. Aí eu tava procurando sempre desculpa para não ir. Aí veio pra minha noiva e falei assim, você podia treinar comigo. Qual que é o resultado? Agora são 2 procurando desculpa. Muito bom. É verdade. Não, mas é necessário, mas eu vejo a diferença, assim, de 4, 5 anos de treinos constantes,
né, de tudo, de disposição, até de lesão, assim, eu lembro que eu tinha muito tudo. problema. Qualquer coisa que eu fazia, assim, as costas travavam. Agora já fica muito mais difícil de você ter uma lesão, mas tem que manter o ritmo, né? Eu lembro que quando eu viajo, uma semana de trabalho, parece que você perdeu um mês de treino, né? E tem que começar de novo. É diário, não tem jeito. Não tem. Diário, é todos os dias, assim como você escova os dentes, se alimenta, você tem que pôr a máquina em movimento. Movimento é vida, a gente precisa, é o combustível que o nosso corpo precisa. Então, eu costumo brincar que eu exorcizo meus demônios na academia. Então, às vezes eu chego, posso estar meio irritada, meio estressada, meio preocupada, saio de lá pronta para tudo. Então, é químico mesmo, a química explica, né? A gente produz os hormônios da felicidade, do bem-estar, do bom humor. Então, realmente, é a melhor farmácia que a gente pode ter é a atividade física. Muito bom. Que aula, hein? Que aula. Bom, André, acho que a gente cobriu tudo que a gente queria falar aqui no Yup Talks, mas eu queria pedir para você dar um recado para a nossa audiência, ali, em considerações finais para quem está acompanhando o Yup Talks aqui. Olha, a única coisa que eu quero falar para vocês, cuidem do seu corpo. O nosso corpo é o nosso templo sagrado, você vai viver nele por toda a sua existência. Então, escolha bem o que você coloca para dentro do seu corpo, tenha pelo menos 7 horas de sono, beba água, faça atividade física e exerça sempre a gratidão. Agradeça. Eu levantei, eu vou trabalhar, que bom, porque tem gente lutando numa cama de hospital. Então agradeça, levanta, bota o tênis, espanta a preguiça e só vai. Muito bom. Fica com um recado, inclusive nós vamos sair desse podcast e treinar. Era isso que eu queria ouvir. Não, é assim, eu gosto... Tô indo pra academia agora. Pessoal, quando estou provocado, eu reajo, é isso, entendeu? Então eu vou sair daqui. Maravilha. Nós vamos descer, a gente não vai porque tá chovendo. Felizmente, eu tentei, mas vou descer, vou me molhar. Você trouxe roupa de academia? Não, hoje então, não. assim, desculpa a gente tem para não ir, mas a gente tem a empolgação. Mas brincadeira à parte, queria te agradecer, Andréa. Obrigada, Muito bom eu que tê-la agradeço. aqui. Quem quiser seguir a Andréa nas mídias sociais, Isso. procura por Andréa P. Martes no Isso. Instagram, você já vai encontrar a Andréa, ou clica aqui embaixo, a gente vai marcar ela aqui no episódio, se você estiver acompanhando o Yup Talks pelo YouTube ou pelas outras mídias sociais, clica aqui embaixo no arroba, vai ser levado ao perfil da Andréa. Não esquece de comentar se gostou, qual foi seu ponto de vista, deixa a sua pergunta aí também, a gente sempre deixa um dever de casa para entrevistado Legal, aqui. adoro, pode E deixar. você pode terceirizar, inclusive, para alguém, tipo, para filha. Sim. Quer entrar em todos os comentários depois, responder, interagir. É muito legal, porque isso mantém a nossa audiência conectada, de uma certa forma, com os nossos entrevistados aqui no Yup Talks. Muito bom. Tá bom? Muito Adorei obrigado, o André, pela bate-papo. presença. Eu que Muito agradeço a obrigado, viu, oportunidade, Andréa? viu? E para você que tá do lado aí, não esquece de compartilhar, ligar este sininho para você ser notificado dos novos episódios e aguenta aí que tem muita coisa legal nessa terceira temporada do Yup Talks. Valeu, gente. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.